terra vão ser abençoadas. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 15, livro do profeta Jeremias, capítulo 15, verso 1. Diz assim: então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim em favor deste povo, eu não o ajudaria. Fora com eles, expulse-os de minha presença. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, Deus, tão profética, tão preciosa. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Obrigado porque podemos ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor, porque o teu reino está em movimento. Isso é vida, Deus, isso é crescimento. E nós nos alegramos com o movimento do Senhor no nosso coração. Nos inclinamos, Pai, a te ouvir. Quebra toda e qualquer resistência do diabo. Declaramos sobre nós, sobre os nossos filhos, ó Deus, que estão sendo ministrados lá em cima, os adolescentes, Pai, os envolva, Senhor, e que a tua vontade soberana prevaleça. Use, Senhor, a vida da Sônia com os surdos e nos dê graça, Pai. Visite aqueles que estão nos acompanhando pela internet, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui o profeta Jeremias ouvindo um recado de Deus. E o recado, em sua primária, vamos dizer assim, é um recado de Deus em relação a um tempo de juízo sobre a nação de Israel. Deus está dizendo para Jeremias: olha, não adianta interceder, fora com esse povo, expulse-os da minha presença. Mas não necessariamente eu quero falar sobre esse contexto de cativeiro que Israel estava entrando, mas eu quero me ater ao que Deus comunica a Jeremias em relação a Moisés e Samuel. Esse texto me pegou nesses dias, e essa frase que Deus usa, irmãos, olha isso: mesmo que Moisés e Samuel falasse comigo, ou seja, intercedesse diante de mim por causa daquele povo, eu não ouviria. E eu fiquei pensando nisso, irmãos, o nível que Deus coloca Moisés e Samuel de honra. É como se eu chegasse aqui aos irmãos diante de uma situação em uma autoridade máxima da cidade, que é o prefeito, e dissesse para vocês: nem se o prefeito nos falasse, nós faríamos. Ou se, como numa nação, nem se o nosso presidente comunicasse algo, nós faríamos. Ou seja, o nível de importância que Deus coloca em Moisés e Samuel, nem se eles falassem. Isso me colocou a pensar. Claro que existem dois homens, Moisés e Samuel, mas eu queria falar um pouco sobre Moisés. O que fez com que Moisés fosse um grande homem diante de Deus, ao ponto de Deus fazer essa declaração? A Bíblia vai dizer que Moisés era um homem conhecido como amigo de Deus. Êxodo 33, verso 11 diz que Moisés falava com Deus face a face, como aquele que fala com um amigo. Pense você aí, dentro do seu círculo de amizade, aquele que você está bem próximo. A Bíblia diz que Deus se relacionava com Moisés assim como você se relaciona com um amigo, com proximidade. Olha só a importância de Moisés. A Bíblia diz que ele armava sua tenda fora do arraial para ter encontros com o Senhor. A Bíblia diz que no momento em que Jesus estava no Monte da Transfiguração, Moisés aparece para se comunicar a Jesus. Ou seja, Moisés foi um homem diferenciado. E o que eu posso aprender com Moisés, que o levou a ter esse título de amigo de Deus, essa relevância até mesmo em uma intervenção? Duas coisas, queridos, que eu quero falar nessa noite. Uma delas é que Moisés desde cedo aprendeu a importância de um discipulado, como também Moisés aprendeu a importância de ter um encontro profundo com Deus. Para chegarmos a esses dois assuntos, é importante pensarmos que a vida de Moisés passou por algumas etapas. Primeira delas, seus primeiros 40 anos. Moisés morreu com 120. Quem gostaria aqui de morrer com 120 anos? A semelhança de Moisés, que subiu no monte com 120 anos. Olha só, hein?
Imagina você subir no Morro Agudo com 120 anos para falar com Deus. Assim foi Moisés, 120 anos. Mas os seus primeiros 40 anos, Atos capítulo 7, vai dizer que ele foi educado nos princípios do Egito. Os seus primeiros 40 anos, após Joquebede colocar Moisés no Nilo, a Bíblia diz que ele é pego, pela filha de Faraó. Agora ele é criado no Egito como um príncipe. 40 anos Moisés ficou aprendendo a cultura dos egípcios, porque Deus tinha um plano para a sua vida, um plano de ser um libertador. Mas também a Bíblia diz que dos 40 aos 80 anos, Moisés, após matar um egípcio, a Bíblia diz que ele foge para o deserto. Quando chega no deserto, ele encontra a sua então futura esposa, e ele intervém numa situação ajudando a sua esposa Zípora, e a Bíblia diz que agora ele vai morar lá na terra de Jetro. E agora nos seus 40 anos, a segunda etapa de 40 a 80 anos, a Bíblia diz que Moisés aprendeu a ser pastor de ovelha. Então agora veja, Deus queria que ele fosse um libertador, ensinou ele os princípios de um libertador, mas agora Deus pega ele, leva ele para o deserto para ele aprender a ser um libertador segundo um coração de pastor. Porque não adianta você ser um libertador, seja a área que for, com princípios do Egito. Deus te levará a um lugar para que você aprenda a ter um coração de pastor. Mesmo que você não seja um presbítero de ofício, mas você tem um coração pastoral, que se inclina a saber como Deus ama uma ovelha, a saber como Deus trata com uma pessoa. Assim foi a segunda etapa. E a terceira, já com 80 anos, a Bíblia diz que Moisés, ele tem um encontro com Deus, e Deus agora fala ao coração dele: Moisés, vai e liberta o meu povo. E aí ele fica 40 anos com o povo, peregrinando, saindo, tomando posse de territórios, até chegar então o dia da sua partida com 120 anos. Ou seja, esse homem em sua trajetória de vida encontrou uma formação cotidiana da vida, uma formação em um discipulado e uma formação diante da presença de Deus. E eu pergunto para você, meu irmão, diante daquilo que você tem traçado como vida, diante daquilo que você tem almejado como uma existência nesse mundo, como tem sido os seus passos diante do Senhor? A Bíblia diz, e nós sabemos de Gênesis a Apocalipse, que essa palavra, ela é digna de toda aceitação. Os exemplos que aqui ficam são exemplos para tocar as nossas vidas e nos ensinar. Relatos que ficaram justamente para nos mostrar o que fazer e o que não fazer. E aqui Moisés nos ensina que nós precisamos aprender a ter uma vida em discipulado, como também uma vida de encontro com Deus. A sua segunda etapa, como eu disse, quando ele encontra Jetro, ele aprendeu agora a ter que lidar com alguém que tocasse a sua vida. Um conceito de discipulado é central nos ensinamentos, inclusive de Jesus, especialmente nos evangelhos. Jesus chamou seus seguidores para segui-lo de perto, aprender com ele e viver de acordo com os seus ensinamentos. Ou seja, o que Deus espera de mim, pastor? Deus espera que você aprenda a trabalhar com pessoas que também vai cuidar do seu coração. Queridos, ninguém aqui nasceu sabendo tudo, sim ou não? Todos nós precisamos de pessoas que vai cuidar das nossas vidas. A primeira coisa que Deus vê como algo que não era bom, ouça, algo que Deus viu que não era bom, isso antes do pecado. Antes do pecado se alastrar e fazer o mal que fez na humanidade, antes disso tudo Deus olhou e viu que não era bom. O que? Adão estar sozinho. Deus tinha feito a terra, Deus tinha feito os animais, Deus tinha feito Adão, e ele viu que tudo era bom. Mas quando ele olha para Adão sozinho, ele vai dizer, e viu Deus, a Bíblia diz, e viu Deus que não era bom. Então ele faz o quê? Faz Eva, justamente para ser a ajudadora de Adão, aquela que iria forjar o caráter de Adão. E é como a Bíblia diz,
Assim como ferro com ferro se afia, assim é você com o seu irmão. Assim é você com alguém que você submete a aprender. Agora, aquele que se isola, a Bíblia diz que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Isso não está no campo somente do saber. Sabemos, segundo a Bíblia em Provérbios, que a sabedoria é Jesus. Quando você se isola, você está insurgindo contra o próprio Cristo, que resolveu, quando veio em vida, viver uma vida em discipulado. Para pensar comigo, irmãos. Jesus, quando ali foi concebido dentro de Maria, muito bem, Maria poderia não mais estar com José. Vamos romper aqui nosso relacionamento. Eu recebi um filho de Deus, vou gerar o Messias, eu não preciso de você, eu vou viver a minha vida. Mas não, o próprio anjo aparece para José, dá uma palavra para José cuidar de Maria e de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento que teve. Ou seja, irmãos, os 30 primeiros anos da vida de Jesus, Jesus foi discipulado por José. Não pense você que Jesus, por mais o Filho de Deus que era, empinou o peito e saiu dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu faço o que vejo meu Pai fazendo, eu me basto e assim chega. Não, irmãos, os 30 primeiros anos de Jesus, ele aprendeu com José a cultura da vida, como ser um homem de caráter, como ser alguém que pudesse dar bom testemunho, alguém que pudesse liderar e assim por diante. Quando Jesus teve ali, o seu início ministerial com 30 anos, seu período foi de 3 anos e meio de ministério. Jesus não quis fazer sozinho, ele chama 12 discípulos, traz para perto, ensina aqueles 12, vida na vida, como seria a visão do reino para ele e para as pessoas que viriam após eles. Ao ponto que Jesus vai dizer aos seus discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Depois Jesus fala: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, eu preciso que vocês dê continuidade ao que eu estou fazendo, mas eu preciso que vocês me sigam. Ou seja, aquele que quer vir após mim, o que é após mim? Eu vou e você vem comigo, mas vem vendo o que eu estou fazendo. E foi o que Jesus viveu. Jesus destaca o compromisso profundo que o discipulado exige, que é negar a si mesmo, assumir a responsabilidade e seguir o exemplo de Cristo. E hoje isso, irmãos, isso se dá por meio de pessoas. Isso se dá claramente por meio de homens que Deus coloca, de mulheres que Deus coloca na minha vida. E eu digo isso não é só no âmbito eclesiástico, espiritual, igreja, mas no dia a dia. Quem tem tocado a sua vida, quem tem falado ao seu coração. Existe uma estatística que você é a média de pelo menos, você é a média de 3 pessoas que você convive. Se as 3, 4 ou 5 pessoas que você convive, você pode ter certeza, mesmo que não seja de imediato, mas ao longo, ou de médio a longo prazo, você vai estar igualzinho àquela pessoa. Por isso que a Bíblia vai dizer: cuidado que as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso nós precisamos nesses dias entender: se eu quero ser um marido melhor, eu preciso andar com pessoas que vão me fazer esse marido melhor. Não que eu vou rejeitar as pessoas, eu vou conviver com todos, até mesmo porque nós estamos aqui para ganhar o mundo, amém ou não? Mas se eu desejo ser alguém melhor em algumas áreas da minha vida, eu preciso trazer pessoas que me ajudem a chegar lá. Eu me lembro uma vez, o meu filho tem 3 anos, irmão, 3 anos, e ele começou na escolinha, e aí eu estou vendo lá um dia meu filho e casca de bala, e não sei o que casca de bala. Eu falei: amor, o que é esse negócio de casca de bala? Aí a minha filha falou: pai, é uma música aí que tá tal de casca de bala. Meu filho ouviu, acho que ele ouviu todo dia na escola, irmãos, que ele chegou em casa, casca de bala. Eu falei: ô filho, chega aqui, nós não cantamos isso. Você vê o papai cantando essa música? Não, papai, pedão. Eu falei: pois é, nós cantamos isso por isso e para isso. E aí ele está num processo de aprendizado. Mas é assim, quem tem filho pequeno sabe. Às vezes ele está lá na escola, ele ouve tanto um palavrão que ele chega em casa e
Aí você fala, ué menino, onde você aprendeu isso? Não, não foi por revelação não, irmãos, e nem o diabo, foi a convivência com os amigos mundanos. E aí o que ele precisa? De um pai dentro de casa para discipulá-lo, uma mãe dentro de casa para discipulá-lo, e as irmãs inclusive, porque as irmãs ficam, vai que eu vou contar para o pai, viu? Então nós seres humanos precisamos de pessoas que vão nos levar a ser pessoas melhores, irmãos, porque ruim nós já somos desde quando nascemos, pecado está em nós, mas eu preciso crescer. Por isso que a Bíblia diz que Saulo, olha isso irmãos, Saulo quando tem um encontro com Jesus, ele cai do cavalo, e aí sabe o que acontece? Jesus não foi lá pegar a mão de Saulo e vem comigo agora Saulo, que eu vou te fazer o melhor apóstolo. Não, Jesus foi lá em Ananias, Ananias, Saulo está lá te esperando, pega na mão dele, abre a visão dele e encha ele com o Espírito Santo. Olha a sequência, pegue ele, abra os olhos dele e ministre o Espírito Santo sobre a sua vida. Ou seja, Saulo, para se tornar o grande Paulo que um dia disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, precisou de alguém tocar a sua vida. Por isso que quando eu olho Paulo dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu não consigo ver Paulo, alguém isolado em sua ilha, dizendo, eu me basto, sigam-me como eu sigo a Cristo. Não, irmãos. Saulo teve um encontro com Ananias, teve um encontro com Barnabé, teve encontros com pessoas. A Bíblia diz que ele teve encontros até mesmo com a mãe e a avó de Timóteo, que também tinha ensinos para trazer para o reino. Ou seja, Saulo, antes de dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, passou por homens, aos pés de Gamaliel, por exemplo. Ou seja, um discipulado na prática é alguém que orienta você, que te ensina, que te treina, que te acompanha em sua caminhada de fé ou na sua caminhada diária, te ajudando a crescer e se tornar um seguidor mais fiel de Jesus. Pastor, eu estou lá com a minha empresa, pastor, tenho dificuldades em algumas coisas. Se abra para pessoas que vão tocar o seu coração, que tem a te ensinar, meu irmão. Tem pessoas que às vezes estão lá numa situação com os seus funcionários ou com o seu patrão, ou situações como eu disse, num casamento, com um filho. Procure alguém, não esteja só. Até eu tenho brincado com alguns jovens, e é sério, nós estudamos para tudo, irmãos. Estudamos lá no fundamental, médio, faculdade, estudamos para saber empreender, estudamos para melhorar a questão de tudo. Mas muitos não querem nem sequer fazer um curso preparatório para casar, sendo que o casamento é uma das maiores instituições de Deus na terra, se não a maior. E aí a gente quer casar, entra de qualquer jeito. Por isso que aí depois lá na frente tem coisas que não dão certo, porque não teve um discipulado. Tem gente que quer ter filho, e é bênção ter filho. Afinal eu tenho 3, mas chega por aí, né? Tá bom. Mas e aí, tem gente que quer ter filho, aí você pergunta, e aí, você já estudou alguma coisa para saber como que a Bíblia nos diz para ensinar o filho? Você já tem conversado com alguém que já está lá na frente em relação a filho, que já tem até neto? Não, pastor, aí tem coisas que se tornam difíceis, não que você não vai conseguir, mas a estrada fica um pouco mais difícil porque você não procurou ajuda. Eu estava vendo hoje de manhã o pastor Daniel. Olha só, pastor Maria Antônia, o pastor Daniel estava lá na frente de costas, assim, né? E eu lá no fundo, cumprimentando o seu filho, Danilo, né? Sua nora e a netinha. Na hora que a netinha viu o pastor lá na frente, irmãos, ela vibrava. E eu que não sou nada bobo, já vou ter neta. Eu vou perguntar para ele, como é que faz para o neto querer tanto um avô assim? São coisas simples que eu estou te dizendo. Irmãos, isso eu digo assim de coração, precisamos desses dias tomar um passo de poder pôr o nosso coração em um lugar de aprendizado. Moisés fez isso, ele teve Jetro. A Bíblia diz que certa feita Moisés saiu para conduzir o povo, atender o povo, e Moisés estava desgastado. Jetro chega, olha, fala, ô Moisés, cara, desse jeito você vai morrer, atendendo desse jeito não vai dar certo. E aí Jetro dá um conselho, olha, pega 70 príncipes, derrama sobre eles a presença, põe eles para atender. Ensinamento que fez a diferença. Eu e você precisamos desses dias. Eu tenho certeza que existem áreas aí que você gostaria de dar um passo
e crescer. Meu irmão, entenda, quanto mais você se aproxima de pessoas que já chegaram em alguns lugares, a possibilidade de você chegar lá de uma forma saudável, isso é fato e também é uma ordenança bíblica. E por último, a Bíblia diz que Moisés, ele teve um encontro com a presença de Deus. Com 80 anos, ele estava ali, pastoreando as ovelhas do seu sogro, quando de repente ele vê uma moita de árvore. A Bíblia diz uma sarça pegando fogo, né? E ele vê aquilo e ele acha interessante, uma estranha visão, diz Êxodo. E ele começa a se aproximar, e ele ouve uma voz que saía de dentro daquela sarça. E ele continua aproximando, porque havia um interesse com aquilo que estava acontecendo. De repente aquela voz vai dizer: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está agora é santo. E Moisés se rende. Deus fala com Moisés, e Moisés agora passa a ter uma incrível responsabilidade, que era conduzir o seu povo. Mas olha só, queridos, houve 40 anos de aprendizado na cultura egípcia, houve 40 anos de discipulado, mas agora Moisés tinha que ter uma experiência profunda com o Senhor dos Senhores. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que Moisés subia para o monte, ficava 40 dias e 40 noites em jejum, falando com o Senhor. Experiências incríveis Moisés tinha. Por quê? Porque Deus queria ensinar Moisés que diante da jornada existem coisas que só Deus pode fazer, irmãos. Só a presença de Deus que pode te levar em alguns lugares. Por isso que a Bíblia diz que quando Corá, Datã e Abirão se levantou contra Moisés, a Bíblia diz que Moisés, virando-se, buscou ao Senhor. Corá, Datã e Abirão fazendo aquele rolo contra Moisés. Moisés não foi nem tirar satisfação, ele foi para Deus. Por quê? Porque na presença de Deus você consegue alinhar o curso da tua história. Na presença de Deus você consegue fazer com que coisas que estão pesadas e penosas se tornem coisas fáceis de caminhar. Por isso que ele vai dizer: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu os aliviarei, e darei a você o meu fardo que é leve, o meu jugo é suave. E ele segue dizendo: e vocês aprenderão de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, a ideia de Deus, além de você ter um encontro profundo com Ele, é Ele tirar os fardos que te oprimem, os fardos que te pesam, colocar sobre você uma nova cultura de reino, e ao mesmo tempo você saber lidar com aquilo que Deus está ensinando. Porque Deus fala, Deus comunica. Por isso que Jesus vai dizer: olha, buscai e achareis. Talvez o que está precisando só para a sua vida levar uma reviravolta é um encontro profundo com Ele. Talvez você já encontrou a religião, talvez você já encontrou o discipulador, você encontrou um amigo, agora falta você encontrar Cristo. Por isso que esse ano temos dito: tudo é para Cristo, por Cristo e em Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória, meu irmão. Existem coisas que só o Senhor pode comunicar. Eu até disse isso pela manhã, esses dias mesmo, segunda-feira, né, até eu brinco lá no escritório, é assim, né, Bela? Na sala, né, todas as salas dos pastores tem um vidro, para que quando nós estivermos ali em atendimento com mulheres, é transparente, está ali, todo mundo está vendo o que está acontecendo, é regra. Mas eu brinco com ela e com o pessoal: quando eu baixo a cortininha, porque eu preciso estar a sós com Deus. E esses dias foi assim, pastor Gilmar. Diante de uma situação que a gente está resolvendo, eu falei: Deus, e aí? Aí sabe o que eu fiz, irmãos? Fui lá, sentei no chão, virei a cadeira para mim, baixei a cortina para a Bela não encher meu saco, e falei: senta aí, meu Senhor, me ensina como resolver isso aí, me ensina como que eu faço isso para a tua igreja. Irmãos, e a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Talvez o que tem faltado somente nesses dias é você, diante do teu casamento, pegar a tua esposa, sentar ali no sofá, virar para o outro sofá e falar: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Como que o Senhor quer que nós venhamos conduzir os nossos filhos, como que o Senhor deseja que seja a nossa postura na sociedade. Senhor, como o Senhor deseja que eu seja como patrão, como que o Senhor deseja como eu seja, né, como um funcionário, como um filho, como um ministro. Qual que é o padrão do Senhor?
Irmãos, foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, a Bíblia diz que mesmo no meio da pressão, ele abria sua janela virada para Jerusalém, e ali orava de manhã, de tarde, de noite. E a Bíblia diz que ele foi reconhecido na Babilônia como um dos mais excelentes homens. Por quê? Não pela sua sabedoria humana, mas a Bíblia diz que o espírito de excelência estava sobre Daniel. E mesmo quando ele foi injustiçado, colocado em uma cova com leões, a Bíblia diz que aquele outro entrou e livrou ele da boca dos leões. Por quê? Porque Daniel resolveu ter um encontro com Deus. E esse encontro, não existe uma fórmula, meu irmão. A Bíblia vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Seja no monte, seja na cozinha de casa, seja na academia, seja onde for, quando eu volto o meu coração para o Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de um encontro profundo com o Senhor. Quando há esse desespero de um coração que deseja, automaticamente você começa a se disciplinar. Porque é que nem academia, por exemplo, quando você quer, mudar de um estilo de vida, malhar, ficar forte, saudável, você pôs no coração que você precisa de um estilo de vida diferente, porque você está sedentário, está lá com pressão alta, com várias situações acontecendo, não consegue nem correr com o filho para jogar bola, e aí você vê que precisa ir para a academia. Você teve um encontro com uma realidade. Qual o próximo passo? Você começa a se disciplinar. Então eu vou todo dia tal na academia, eu começo agora a arrumar minha alimentação, eu começo agora a fazer com a vida com Deus é a mesma coisa. Você precisa entender que sem Deus nada pode acontecer. E quando de todo o coração você quer essa presença de Deus, precisa ser natural, um estilo de disciplina, de oração, de meditação na palavra, de busca profunda no Senhor, de adoração e assim por diante. Não existe uma regra, existe um coração que te levará a estabelecer uma cultura de busca. E depois, a Bíblia diz que Moisés, quando estava conduzindo o povo, ele teve que mostrar àquele povo que Deus estava com ele. E foi fato, irmãos. Em uma situação a qual o povo se levantou, a Bíblia diz que Josué e Caleb se levantam, dá uma palavra para o povo. Quando o povo foi para pegar as pedras para apedrejar Josué, Caleb e Moisés, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu sobre o povo. Meu irmão, eu fico imaginando, agora eu vou conjecturar. Quando eles tentaram apedrejar os líderes, a glória desceu. E quando a glória desceu, as pedras, eu fico imaginando, pedras foram sendo jogadas, o povo foi se curvando, porque quando a glória vem, quero só encerrar dizendo para você: não lute com suas mãos, busque um encontro profundo, e você vai ver que a glória de Deus, a qual Isaías já viu que está em toda a terra, ela será manifestada, e o Deus a qual você tem tido encontros profundos, vai pleitear a sua batalha, vai estar em suas guerras, fazendo de você e de mim pessoas melhores. Amém, queridos? Fique de pé comigo e vamos orar. Homens relevantes na Bíblia nos mostra que não tem como, queridos, participarmos de um novo mover sem algumas posturas. Até hoje eu estava vendo um relatório, um relato na verdade, há 10 anos atrás, sobre a igreja dos dias de hoje. Irmãos, se nós não mudarmos as nossas fontes, nós estamos fadados a terminarmos mal aquilo que um dia foi iniciado na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Como assim, pastor? Se nós não mudarmos a nossa fonte de aprendizado, seja por meio de um discipulado, vida na vida, como também a glória de Deus, nós estamos fadados a terminar não como Deus gostaria que terminássemos. Por isso nessa noite, você tem
a oportunidade dada por Deus de fazer isso, de ansiar o encontro mais profundo com Ele e de pensar aí no seu lugar, quem pode, em qual área ajudar com que eu cresça mais. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Meu irmão, existe escolhas, decisões diariamente sobre nossas vidas. E escolher o caminho faz toda a diferença para chegar ao fim daquilo que você deseja. Se assim Deus permitir, como eu disse pela manhã, domingo que vem eu quero falar sobre o processo da depressão de Elias e a condução que Deus lhe deu para sair daquele lugar. Queridos, são passos que vamos dando, que precisamos estar atentos. Volte-se nessa noite, se talvez essa palavra discipulado agride o teu coração, por causa das más experiências. Meu irmão, essa é a noite de você reconectar o seu coração com o reino do Espírito. Porque passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz a Bíblia. Existe sim um caminho sobremodo excelente de cura, de restauração, de princípios. Por isso você está diante do Senhor. Deixe as suas frustrações. A Bíblia diz que Pedro pescou um tempão, estava frustrado, talvez até mesmo com as experiências que ele tinha, com o que ele havia aprendido. Mas quando ele encontrou Jesus, ele encontrou uma voz de discipulado que disse a ele: volte lá. Mas eu já pesquei. Não, volte, lance do lado direito, faça como eu estou te dizendo, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro então, as suas redes ficaram cheias, ao ponto do seu barco quase afundar. Querido, talvez você se frustrou com algumas coisas, mas nessa noite Jesus, Ele está te chamando para te dar uma voz, uma direção, porque o teu barco ainda tem muito que pescar. O seu barco tem muito que acontecer, mas ouça-me, quando o seu barco estiver cheio de peixe, se você não sinalizar a tua mão, chamando o barco vizinho para te ajudar, você pode afundar com o seu barco cheio de peixe. O que Jesus estava ensinando para Pedro? Pedro, mesmo cheio de peixe, você precisa dos teus irmãos, você precisa ter comunhão com pessoas. No nome de Jesus, meu irmão, talvez você é empresário, você um dia estava lá na lona, você não tinha nada, e hoje Deus te enriqueceu. Não tire Deus das suas decisões, não tire Deus dos seus planos, não tire Deus do caminho, não tire Deus do propósito, porque Ele precisa ser suficiente. Você que um dia era talvez abandonado, esquecido, Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos, Deus te deu um emprego. Nesse dia Deus te diz: não me tire da tua vida, não me tire das suas decisões, não me tire dos teus filhos. Se lembre, ó igreja, que os seus filhos na verdade são herança de Deus para a tua vida. O seu filho na verdade é um tesouro que Deus pegou e colocou dentro da tua casa. Por isso não crie os seus filhos sem um discipulado, não crie os seus filhos sem a presença de Deus. Permita com que o Espírito Santo alinhe todas as coisas. E se for preciso mudar a fonte, mude. Se for preciso mudar a fonte, mude nessa noite.
Espírito do Deus vivo. Junto a vós estava eu, e quando um anjo teu viu a sede que havia em o Senhor viu me conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Clame por isso. Não quero mais buscar em outras fontes. Negue as suas fontes. Não preciso. Negue aquilo que você acha que tem suprido você. Volte o seu coração ao Senhor e receba a vida. Receba a água nessa noite, aquela que flui do trono de Deus. A fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sim, o Senhor, tu és quem a minha alma esperou. Receba vida, receba transformação. A fonte da vida, receba em nome de Jesus. Não quero mais. Flua, flua, Rio de Deus, flua, flua, Senhor. Uma fonte em meio ao deserto, flua. Em nome de Jesus, que as águas subam, que as águas do Espírito fluam nessa noite, tornando vida os poços estéreos da sua vida. Que as águas de Deus subam nível, acima de toda água impotável. Ah, suba as águas, suba. Traga limpeza, traga ordem. Em nome de Jesus. Quem a minha alma esperou. Receba mais de Deus, receba vida. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. Sim, Senhor Jesus, a fonte que derrama, que lava do Senhor com suas águas. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Tu és quem a minha. Sim, diga isso, querido. Ah, recebe, Jesus. Tu és a fonte, Senhor. Tu és, Senhor, tu és. Sim, igreja, declare. Por quem a minha alma esperou. Diga para tua alma o seu maior anseio. Fonte da vida que me encontrou. Ah, Jesus. És o dom de Deus. Dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber. Não quero mais buscar. As águas estão subindo, meu irmão. Elas Não estão subindo, precisarei, elas estão Senhor. subindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o
Espírito diz: as águas estão subindo. Uma vez que eu já ouvi, dá-me, Senhor, de beber. Pois tenho sede, não quero mais buscar. Quebrando estruturas, quebrando paradigmas, quebrando frustrações. Sim, essas águas sobem para destronar tudo aquilo que não vem do Senhor. Aleluia. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, querido. Obrigado, Jesus. Tu és a nossa fonte. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Interessante. De manhã eu falei isso, eu me lembrei agora. Eu estava ensinando a minha filha do meio a andar de bicicleta. Aí, vai vendo a cena. E eu segurando ela. Elis, um dia você aprendeu a andar. Era devagarzinho, é ou não é? Para aprender a andar assim, você vai devagarzinho para equilibrar. Aí eu falei para ela: agora a dinâmica mudou. Você pedala rápido para você equilibrar e ir. E aí eu ensinei para ela, começou com medo, devagarzinho, caía, devagarzinho, caía. Na hora que ela acelerou, pai, consegui. Aí enquanto eu estava ensinando ela, Deus falou comigo: tá vendo? Você está tentando andar de bicicleta com o jeito que você aprendeu a andar. Tem coisas na vida que Deus quer transicionar, mas ainda você está com métodos antigos, que se você não acordar em tempo, você vai cair. Deus falando comigo, e eu quero reproduzir isso para você. Mude a tua maneira de pensar. O céu sempre está em movimento, e coisas novas com bases bíblicas Deus quer te levar. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma semana abençoada. Quarta-feira temos o nosso culto, sábado a reunião com todos os obreiros e domingo Santa Ceia. Não falte. Vá em paz, em nome de Jesus. Dá-me de beber, não quero mais buscar em outra sorte. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, do Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, Messias, oh meu Salvador. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mão dada